Bom galera, como foi prometido, aqui está Rengoku vs Akaza, uma luta que aconteceu no mangá de Demon Slayer nos capítulos 62 até 65. E se você não liga para spoilers, ou não viu o filme ainda, fica comigo e bora lá. Galera, meta de 150 likes para esse vídeo. Não se esqueçam de comentar o que acharam da luta e de se inscrever para não perder as próximas análises de batalha de Kimetsu. Último recado, aí na descrição tem um link para Desenhando Animes, um dos melhores que existe. E eu te desafio a dar uma olhada, se você curte desenhar, é claro. E agora sim, vamos lá. Depois de Tanjiro e Inosuke terem derrotado com sucesso a Enmu e escapado do comboio demoníaco controlado com Nezuko, Zenitsu e Kyojuro, Inosuke vai resgatar outro passageiro e o Pilar aplaude o jovem Demon Slayer pela sua capacidade recentemente adquirida de utilizar a concentração total constante e diz que esse é o primeiro passo para ele se tornar um Hashira. Kyojuro nota então que Tanjiro está sangrando no abdômen e diz para ele concentrar sua respiração a fim de se curar, o que o jovem Demon Slayer consegue com alguma orientação de Kyojuro. O Hashira diz que se o Tanjiro conseguir dominar sua respiração, será capaz de realizar muito mais coisas e se tornará mais forte amanhã do que era ontem. Assim que Kyojuro começa a dizer a Tanjiro que não precisa mais se esforçar porque todos foram salvos, algo salta para baixo atrás dos dois caçadores com uma força avassaladora, espalhando poeira para toda a volta. A poeira baixa aparece uma estranha figura humana com olhos brilhantes para a qual Tanjiro olha e vê o kanji específico na sua íris, revelando como sendo o Lua Superior 3, o que causa grande medo. Então a galera ficou pensando e se perguntando, cara, por que o Lua Superior estaria naquele lugar e naquela hora ali, velho? Antes de aumentar a confusão, o Upper Rank quase instantaneamente corre em direção a Tanjiro, balançando seu punho para esmagar o crânio dele. Kyojuro usa rapidamente a respiração da chama, segunda forma, sol escaldante ascendente, que corta o braço do demônio ao meio, e o faz saltar para trás, afastando-se dos caçadores. O demônio regenera imediatamente o seu braço e elogia a lâmina de Kyojuro, enquanto lambe o sangue do seu próprio braço. Rengoku pergunta por que ele estava atacando uma pessoa ferida. A lua diz que ele apenas pensou que o Tanjiro se meteria no caminho entre ele e o Kyojuro. E o Pilar responde perguntando se eles tinham alguma coisa para conversar, e diz que o despreza apesar de ser o seu primeiro encontro. Enquanto sorri, o Upper Rank diz que também odeia humanos fracos. Kyojuro responde que os dois parecem ter valores morais praticamente opostos. E o Lua Superior pergunta então se Kyojuro não quer se tornar um demônio. Kyojuro recusa imediatamente, mas a Lua Superior não recua, dizendo que conhece a força do Hashira só de olhar para ele, e que ele está próximo do território supremo, que seria tipo um auge de poder. Kyojuro diz que ele é o Hashira da Chama, com muito orgulho, Kyojuro Rengoku, e o demônio apresenta a si mesmo como Akaza, e ele explica então que, apesar dele estar tão perto do auge, Kyojuro nunca chegará ao território supremo, porque ele apenas envelhecerá e morrerá antes que isso possa acontecer. Akaza diz que se ele se tornar um demônio, Kyojuro pode continuar a treinar durante centenas de anos para se tornar ainda mais forte do que é nesse momento. Kyojuro diz que envelhecer e morrer é a própria beleza do ser humano, continuando a explicar que as pessoas são só adoráveis e preciosas devido a esse aspecto. E Rengoku diz que o que os humanos chamam de força não é uma palavra que eles usam em relação ao corpo, e que Tanjiro não é fraco e não deve ser insultado por Akaza. Kyojuro olha o demônio nos olhos e diz que nunca vai se tornar um demônio, independentemente da explicação. Desapontado, Akaza começa a luta usando a sua técnica de desenvolvimento, morte destrutiva, agulha bússola. Akaza diz que apenas matará Kyojuro se ele não se tornar um demônio. Ele rapidamente corre na direção de Kyojuro e o Hashira devolve o seu avanço, preparando a respiração da chama, primeira forma, ataque de fogo desconhecido. E Tanjiro nota que os dois se movem tão depressa que ele não consegue seguir com os olhos e apenas vê faíscas da luta. Eles colidem e Akaza salta no ar, dizendo que nenhum dos Hashiras que ele matou até agora usou chamas, e que nenhum deles aceitou o seu convite para se tornar um demônio. Akaza diz que acha difícil de compreender eles, especialmente porque só alguns são selecionados para se tornar um demônio. A lua diz que está triste com a negação de alguém tão maravilhosamente talentoso, e diz a Kyojuro morrer logo, agora, enquanto ele ainda é jovem e forte. Ao ser lançado ao ar de cabeça para baixo, Akaza desencadeia sua morte destrutiva estilo ar, que Kyojuro contrapõe com a respiração da chama quarta forma, ou ondulação da plenitude das chamas. O Hashira observa que Akaza está atacando à distância, então ele dá um murro no ar e se move uma fração de segundos, e percebe que ele terá que se aproximar dele se quiser derrotar o demônio.
Kyojuro aparece rapidamente na frente de Akaza, que elogia sua velocidade de reação, enquanto Hashira o ataca com as suas chamas. Upper Rank também elogia suas habilidades com a espada, e pergunta a Kyojuro como será triste perder todas essas habilidades tão cedo. E o Hashira responde que não será triste, porque é natural que as pessoas morram. Inosuke chega a Tanjiro, que começa a se levantar, querendo ajudar o Hashira, mas Kyojuro diz para ele ficar onde está, porque sua ferida pode ser fatal se for reaberta. Akaza diz para não olhar para os fracos e para se concentrar na sua luta. Kyojuro fica com raiva e eles começam a trocar vários golpes, e muitas horas de luta. Então Akaza diz que Kyojuro lutando com a intenção de sacrificar o seu corpo é inútil, mostrando que os ferimentos que ele fez no demônio já tinham sarado completamente. E comparado a isso, as feridas graves agora cobriam o corpo de Kyojuro. Ele explica que Rengoku não consegue mais se recuperar disso como está, mas poderia se regenerar no piscar de olhos se fosse um demônio. Akaza diz a Kyojuro exausto que os humanos nunca serão capazes de vencer os demônios, será? Tanjiro tenta se levantar para ir ajudar Kyojuro, mas é incapaz de fazer qualquer força nos seus membros por causa do calor da sua passagem forçada da respiração da água para a dança do Deus do Fogo, que ele usou para derrotar Enmu. Kyojuro volta para trás para enfrentar Akaza, ainda sorrindo e dizendo que cumprirá os seus deveres antes de começar a preparar outro ataque. Impressionado, Akaza diz e elogia que seu espírito de luta e técnica são incríveis, e ri ao mesmo tempo dizendo que Kyojuro deveria realmente ter escolhido se tornar um demônio, pedindo ao Hashira para lutar com ele por toda a eternidade. Kyojuro comanda a si mesmo para colocar seu coração em chamas e queimar além de seus limites. Com isso, ele orgulhosamente proclama sua identidade como o Hashira das Chamas, enquanto prepara a técnica da respiração mais poderosa da sua família, a respiração da chama não na forma Rengoku. Akaza também prepara sua morte destrutiva, tipo de aniquilação, e a poeira dessa vez se dispersa e revela que Akaza enfiou o braço no plexo solar de Rengoku. Akaza grita que ele vai morrer e pede a Kyojuro mais uma vez para ele se tornar um demônio, dizendo que ele é um dos escolhidos mais fortes. Isso faz com que Kyojuro se lembre da sua mãe, Ruka Rengoku, e um flashback mostra um dos seus últimos momentos com ela. Ruka pede a Kyojuro, criança, para pensar bastante sobre uma questão que ela estava prestes a perguntar a ele. Então ela fala a questão de ter consciência de saber ou não o porquê que ele nasceu mais forte que as outras pessoas. Kyojuro pensa por um momento e diz que não sabe a resposta. Ruka explica que ele recebeu tal força para proteger os mais fracos, e que o poder deve ser usado para o mundo e para as pessoas, não para abusar dele a fim de machucar os outros. Ela diz que é uma obrigação de quem é mais forte proteger quem é mais fraco, e diz a Kyojuro para nunca se esquecer disso. Ruka abraça Kyojuro contra o peito, e quando ela começa a chorar, diz a ele que, embora não viva por muito tempo, foi uma bênção para ela ter sido mãe de uma criança tão forte e gentil. É emocionante, né, gente? Agora de volta ao presente, enquanto ele invoca suas últimas forças para balançar a sua espada no pescoço de Akaza, Kyojuro agradece a Ruka também, dizendo que foi uma honra ele tê-la como sua mãe. Kyojuro solta um grito enquanto enfia sua espada mais fundo, e enquanto Akaza tenta acertá-lo com um soco no rosto, o Hashira agarra seu pulso e interrompe o ataque antes que ele o alcance. Akaza está incrivelmente impressionado com a força de Kyojuro, já que ele ainda conseguiu parar o seu ataque enquanto seu punho estava preso no seu plexo solar. Ele então olha para trás de Kyojuro e começa a entrar em pânico, ao perceber que o sol está prestes a nascer. Akaza tenta se livrar do aperto de Kyojuro, mas Hashira agarra seu pulso com tanta força e não deixa escapar. Tanjiro finalmente encontra forças para empunhar a sua espada e começar a correr em direção à dupla, com a intenção de desferir o golpe final em Akaza. Com um grande grito de esforço, Akaza tenta novamente se afastar de Kyojuro, mas o aperto do Hashira determinado permanece firmemente em torno de seu pulso. A lâmina de Kyojuro se move mais profundamente no pescoço de Akaza, agora alcançando seu centro. Tanjiro grita para Inosuke se mover pelo bem de Kyojuro, e assim que o caçador de demônios com a cabeça de javali prepara sua respiração da fera, primeira presa, Percy, Akaza consegue se afastar de Kyojuro. O rank superior rapidamente salta para trás, agora com ambos braços dissipados, e corre para a floresta ao lado de onde estavam lutando, deixando Kyojuro cair de joelhos, derrotado. Enquanto o demônio se retira, Tanjiro joga sua espada em Akaza, gritando para ele não fugir da luta e chamando ele de covarde. O jovem Demon Slayer grita que Kyojuro é melhor do que Akaza, e jamais será superado porque ele lutou até o fim e não deixou ninguém morrer, e que Kyojuro foi o legítimo vencedor dessa luta. Tanjiro dá um grito final e cai de joelhos, chorando.
Inosuke começa a tremer. Kyojuro olha para ele e sorri, dizendo a Tanjiro para vir até ele para que eles possam ter a última conversa antes que ele morra. E galera, Kyojuro morreu, mas morreu como um herói. É impossível não gostar dele, e por mais que a gente fique triste, mais pra frente a gente descobre que tudo isso ajudou demais o Tanjiro a se desenvolver. Mas enfim, esse foi o vídeo, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos pra dar aquela moral e me ajudar, né? Então eu vou ficando nessa. Fui, falou.